Boa noite, tudo bem? Eu vou esperar meus convidados, que hoje são três. Hoje eu vou fazer uma live falando a respeito da banda Humanoides, banda do meu queridíssimo amigo Guilherme Belletti, Guilherme Hully Gully, ex-integrante, aliás, ex não, né? Eterno integrante de João Penca e seus miquinhos amestrados. Ô, gente, vão me falando aí se tá sem som, porque, né? Eu já tive que fazer. Eu já fiz duas lives essa semana e uma começou assim sem som, né? Mas eu fiz várias tentativas e voltou. Hoje a gente vai fazer uma live sobre a banda Humanoides, né? Uma banda que de amicíssimos meus, de um amigo meu, aliás, né? E e dois outros amigos nossos, né, que a gente vai chamar aqui para live, que é o Pipe Fontinelli e o Marcelo. Patrick, foi legal ontem, amigão.
Ô, Patrick, hoje é Humanoides, cara. Boa noite, MRZ 180 573. É o Marcelo, né? Marcelo, você é um dos convidados da live, hein? Você é um dos nossos convidados de hoje. Hoje a live é Humanoides. Tô esperando os convidados entrarem. Ô Marcelo, você pode já ir chamando o Pipe, o Luiz Felipe Fontinelli, para a gente poder começar a live, tá bom? Ô Patrick, não, o Del Rosa eu não consegui, cara. Fica para uma próxima. Guilherme, o que tá acontecendo, Guilherme? Não, ô Patrick, mas provavelmente eu vou dividir essa live em duas partes. E aí na próxima eu consigo o Del Rosa. Mas eu não consegui ele não. Pois é, né? O Guilherme ainda não entrou. Marcelo, entra aí pra gente já conversar, pra gente começar a live. Pois é, né? O Guilherme ainda não entrou. Marcelo, entra aí pra gente já conversar, pra gente começar a live. Oi, Guilherme. Ô, rapaz. Tá me ouvindo? Olá. Oi. Tudo bem aí? Tudo bem. E aí, Tudo bem, Marcelo? Rodrigo? Vocês estão me ouvindo? Tudo. A live hoje é sobre a banda de vocês, Humanoides. Isso. E o Guilherme aí uniformizado de Rolling Estamos aqui. Stones. Minha camisa também tem um tema musical aqui, justamente para podermos estar no Uma espírito. guitarra. Salve, Didi! Sim. Rolling Stones é Salve. a alma do Humanoides. Com certeza. E ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. O Maurício. Ah, não. O Maurício, Não vou ele conseguir teve mostrar, Rodrigo. mas. Espera aí que eu vou botar Aqui os Beatles. Vou botar o treco no ouvido aqui, porque Aqui já os Beatles aqui. sei que Tem negócio. os Beatles aqui atrás também, mas eu não consigo. Aqui atrás de mim também tem os Beatles. Agora, Ou seja, vocês já perceberam que lado da moeda que eu tô, ótimo, né? ótimo. Que lado Você é do... dos meus, Eu Rodrigo. tô no lado Vou dos mostrar para causa você da aqui uma coisa. raridade. Eu tô- Esse pôster aqui, ó, Vamos lá. é que tem uma guitarra, tá vendo esse pôster aqui? Esse vermelho aí, Olha o Guilherme. nome. Ó, legal, hein? Bacana? Bacana, hein, cara? Isso é um, Muito bacana. isso aqui é um LP do Eu Xananá. queria Fala. Xananá, né? Que é a banda que inspirou muitos Mas agora roqueiros. nós vamos falar, ó, vamos falar disso aqui, ó. Isso aqui é rock and roll. É isso Isso aqui aí. é rock and roll. Vamos falar de Humanoides, vamos falar de Rolling Stones, vamos falar de Jimi Hendrix, Eric Clapton, E Maurício, de Beatles. e Maurício Del Rosa que amarelou. Amarelou. Não, Se mas se a gente escondeu. fizer em duas partes, ele vem. Se escondeu. Ele amarelou. Se Del escondeu. Rosa, Arregou. amarelão. Arregão. Ele arregou. Não, e hoje E aí? o Alexandre. Eu quero saber uma coisa para começar assim, para começar a nossa live. Como que a banda começou assim? O Guilherme, ele começou. Eu já sei que eu já fiz live com o Guilherme já. Essa figura já é conhecida. Aliás, o Guilherme foi o primeiro convidado de todos, né, Guilherme? Não sei, foi?
O seu? Foi eu, você, Dodo e Avelar. A primeira live de todas. A minha estreia foi com você, com o Dodo e com o Avelar. Eu sou muito grato por você topar essa minha maluquice. E que bom que vocês toparam. Eu acho que eu não podia Se todo mundo fizesse uma começar de forma... todo mundo fizesse uma maluquice dessa, era legal. Lógico. Mas você começou, Rodrigo, você começou com o pé direito, então. Lógico. Tinha que começar de forma... Eu tenho que começar assim, isso né? Aí, isso aí. Começou bem, com figuras de luz. Eu fiquei assim, eu tenho muita gratidão pelo que os miquinhos me proporcionaram, assim, desse início, porque foi uma coisa... Eu devo dizer assim, eu superei a minha timidez através dessas lives. Legal, muito bom, muito bom. Eu acho... E acho que mais legal ainda é poder ter a oportunidade de conversar com tanta gente bacana, né? Que tem... Com certeza. Essas histórias tão incríveis, né? Eu acho que abre uma janela aí do tempo em geral, né? Mas também abre um espaço de comunicação que é muito bacana, né? Hoje as pessoas poderem conversar... Com certeza mesmo, Marcelo. E eu vou te falar uma coisa. Eu comecei essas lives... aliás, a pessoa que me... como é que eu posso dizer assim? A pessoa que me incentivou a começar tá assistindo a gente, que é o Patrick. Legal. Ele foi um dos caras que me incentivou. E eu comecei essas lives até por eu ter uma curiosidade de saber como é que funciona esse meio musical, né? Até por ter interesse, né, na profissão. Quando você descobrir, você conta pra gente, Rodrigo, por favor. Que a gente também está tentando até hoje entender como é que isso funciona. Olha, eu acho que mais ou menos... Eu acho que funciona mais ou menos assim, né? Você tem que ir lá, plugar e tocar, não é assim? É por aí. Guilherme, diz você aí que você inclusive, se precisar... se precisar de um guitarra base, ó... Eu já falei muito, cara. Eu já falei muito. Tá rolando. Falou muito, sim. Eu já falei muito, Falou. A última live, o Dodo Ferreira falou, não deixou o Rodrigo falar. O Dodo Ferreira falou 99% da live, o Dodo Ferreira falou. Né? O Maurício levou... A live do Maurício levou mais de 2h30. Eu não consigo entender isso. Aí hoje ele amarela. Foi mesmo. Não, a nossa deve estar tomando foi banho. Quase uma hora de live, né? A nossa foi. Foi quase uma hora de live. Não, e ainda o Dodo falou, e ainda a gente depois estava com a ideia, né? Eu e o Dodo, de fazer live com o Léo Jaime. Só que eu pensei assim, cara, quem que vai falar mais? Ele, o Dodo, o Léo ou eu? Vai ser uma parada dura. Olha, mas, ô Guilherme... não vai porque o Léo, infelizmente, ele não faz live, né? Não sei, aí tem que ver. Não sei se o Léo está participando aí. Eu ainda não vi ninguém fazer live com o Léo. Eu vi uma live que ele fez, assim, sozinho. Ele respondendo pergunta do público, né? Deve ser legal. Inclusive ele respondeu uma pergunta minha sobre as influências dele. Aliás, eu tenho essa pergunta até para fazer para vocês, para começo de conversa, assim. Vou fazer primeiro para o Guilherme, porque a gente estamos no mesmo barco, né, das 6 cordas. Guilherme, quais foram os primeiros guitarristas assim que te fizeram a cabeça, os primeiros caras que fizeram você tocar? Rapaz, essa pergunta me fizeram há um tempo atrás. Eu falei que o Chimbinha foi o maior responsável por eu tocar guitarra, entendeu? Então, Chimbinha, assim, foi meu ídolo. A única coisa é que ele tinha uma extrato, né? A única Não, mas você tem uma tele. Cara, já viu como que vai ser o clima, né, Marcelo? Tá perfeito, Rodrigo. Já viu, né? O Chimbinha foi... Então. Por outro lado, assim, né? Jerry
Jerry Adriani Jerry Adriani, também tocava guitarra, cara, quando tocava, é verdade. Roberto Carlos também tocava guitarra, entendeu? Roberto. Mas eu... Jimi Hendrix. Conhece? Olha, mas eu ouvi falar. Eu não sei, não. É um cara muito bom. Assim. Ele era canhoto, né? Sim, eu confio muito em canhotos tocando guitarra, não. Ele foi aluno do Edgar Estandura, do Ira. Parece assim... E é curioso que eu, quando era criança, também era canhoto, acredita? Você era canhoto quando era criança? Eu era. Eu virei destro com o tempo. Eu não sei por que eu era canhoto. Eu achava que o lado menorzinho da guitarra fazia mais sentido ficar pra cima. Ah, tá. Sei lá, eu tinha uma guitarrinha de plástico. Depois que eu parei pra tocar direito, só foi com 11 anos que eu tomei vergonha na cara e resolvi estudar guitarra. As pessoas... E você, Marcelo, quais foram os vocais, assim, os vocalistas, frontmans, melhor dizendo, que fizeram a sua cabeça? Ih, rapaz. Poderia falar Mick Jagger, por exemplo. Eu tenho uma história... Vocês estão me ouvindo bem, né? Porque eu mudei aqui para... Agora... Claro. Eu tenho uma história curiosa. Vou voltar uma pergunta atrás aí que você fez para o Guilherme, que ele fingiu que não ouviu, que era como é que a banda se formou, né? Mas a parte do Humanoides com os ex-miquinhos é mais ou menos, digamos assim, razoavelmente lógica, né? A questão é como é que eu fui conhecer esses caras, porque eu, na verdade, Rodrigo, eu não sou exatamente, apesar da minha barba branca, eu não sou contemporâneo exatamente do Guilherme, eu sou um pouquinho mais, eu não gosto que eu fale isso, mas eu sou um pouquinho mais novo que ele, entendeu? Então, assim, o Guilherme, ele era meu ídolo. Ele era meu ídolo já quando ele tocava, entendeu? Então, eu acompanhava os miquinhos, entendeu? Falando em ídolo, gente, Avelar Love. Então, Avelar Love. Tá vendo? Ó, Avelar tá aí, ó. Dá-lhe cabeça. Chefão. E aí, o que aconteceu? Nossa. Sexta-feira, aliás... Só interrompendo aqui rapidão, dando uma de dodo. Sexta-feira, Love and the Lovers, viu, Avelar? Sexta-feira, Love and the Lovers. Com quem? Com Dodo Ferreira e Ricardo Palmeira? E Avelar. O Dodo Ferreira não vai deixar ninguém falar, normalmente. Mas conta, Marcelo, conta. Já Marcelo tem que falar das raízes dele. Tem raízes. Mas aí, por favor. Só para completar o raciocínio do como é que eu fui parar na banda. Na verdade, eu toco em outra banda, e minhas referências são totalmente diferentes dos Humanoides. E aí, um belo dia, eu estava lá no estúdio, estava saindo do estúdio, e a banda estava ainda tinha um espaço lá, digamos assim, eu estava querendo experimentar outras coisas, e vi lá um cartaz dizendo assim, procura-se vocalista. Aí eu liguei na época, e tinha o telefone do Alexandre, que não está aqui, o Leleco. Aí eu liguei para ele e falei, olha, eu vou mandar meu currículo aí. Marcamos um ensaio. Primeiro acho que tinha uma outra pessoa, né, Guilherme, que estava tocando com os Humanoides, ia fazer uns ensaios e tal. A coisa ficou meio em banho-maria, até que em janeiro, mais ou menos, finalzinho de dezembro de 2017, o Alexandre falou, olha, vai ter um ensaio aí, a gente queria te conhecer, coisa e tal. Eu fui lá. Fizemos um ensaio lá no estúdio onde a gente estava ensaiando, e eu não conhecia nenhuma, quer dizer, não é que eu não conhecesse, mas eu não sou um ouvinte assíduo, digamos assim, da história dos Rolling Stones, como esses caras me mandaram um setlist de 20 músicas que 19 eram dos Stones, e eu não sou, assim, exatamente um profundo conhecedor dos Stones. 19 eram dos Stones. Mas aí eu fui ouvir as músicas lá, errei praticamente as 18 que eu provavelmente tinha ouvido. A 19 eles resolveram tocar. Teve que dançar também? Eles me pouparam desse vexame inicial, entendeu? Até porque a minha pança não deixa eu ter o mesmo gingado do Mick, entendeu?
E aí acabou o ensaio e eu falei assim, bom, foi um prazer tocar com vocês, né? Legal, pô, obrigado aí pela oportunidade. E aí os três se entreolharam lá junto com o Felipe e o Alexandre falou, bom, próximo ensaio semana que vem, nesse horário tá bom para você? Eu falei, opa, consegui enganar os caras, foi bom, né? Já deu uma folga. Eu falei assim, que bom, ele tá enganando. Tem uma semana a mais para estudar. Você tem uma semana a mais para estudar, então tá bom, já é um bom começo, entendeu? Tá enganando até hoje, né, Marcelo? Estamos aí até hoje com esses caras aí. Conseguiu enganar e tá enganando até hoje. É isso aí. De vez em quando eu dou uma desafinada lá, solto o negócio, falo para eles que é uma versão ao vivo que eles não conhecem, entendeu? A versão de... Assim, o Marcelo foi uma experiência, assim, principalmente para mim, né? Porque eu nunca, tipo, botar no jornal, né? Procura-se vocalista. Botar em revista de música, procura-se vocalista, né? Sempre assim, sempre foi algum amigo, alguém que alguém trouxe, alguém ligado à banda. E o Marcelo chegou assim totalmente, meio que caindo de paraquedas, né? Mas quando ele começou a cantar, pô, eu olhei para o Maurício e falei assim, caramba, dentro desse cara aí sai essa voz toda, entendeu? Tem um vozeirão. Esse tiozinho aí, né? Pô, esse tiozinho aí. Tem um vozeirão. E aí, Rodrigo? Resolve. Atendendo aí. Eu vi os vídeos. Marcelo, eu vi você cantando Helter Skelter. Os Beatles, uma música difícil. Get to the bottom and go back to the top. É muito difícil. E aí, respondendo a tua pergunta, cara, na verdade, eu tenho uma origem muito mais pesada do que esses caras, né? Eu ouvia lá muito heavy metal e coisa bem de Slayer para Sepultura e por aí vai. E aí, quando esses caras me chamaram, falaram, olha, tem aqui, ó, tem Creedence, Stones e Beatles para você cantar aí, se vira. Eu falei, opa, vamos lá, né? Vamos ver se dá. Mas eu sempre ouvi muito blues, né? Gostava muito de blues. Gosto muito de coisas também referências muito legais. Bruce Springsteen, The Boss tem um puta vozeirão, assim. Já gostava, sempre ouvi também Beatles, Stones menos, mas Beatles mais. Tinha muita... Eu sou assim também. Eu, de uns tempos pra cá, que eu fui começar a ouvir mais. Esses caras que me viciaram em Rolling Stones aí, começaram a me adicionar aí no mundo maravilhoso do Mick Jagger. E aí, cara, mas assim, eu gosto muito de coisas até mais contemporâneas, gosto muito do estilo vocal do Ed Vedder, ele de vez em quando faz uns trabalhos, mesmo solo dele é muito bacana, mas eu tentei me adaptar muito à necessidade dos humanoides no começo, e aí depois eu acho que foi sendo uma coisa meio natural de trazer algumas influências, cantar um pouco mais com drive, que não é tanto a vibe inicial do estilo que a gente toca, né? Mas aí a gente foi pesando um pouquinho, foi medindo e tá saindo aí. Eles ainda não me expulsaram da banda, então, por enquanto, eu acho que é porque eles resolveram não fazer mais audições, mas isso tá, então tá por enquanto, tá bom. E ele não sabe o que espera por ele, né? Agora, uma ideia também, agora uma pergunta também que pairou sobre a minha cabeça agora. De onde surgiu o nome Humanoides? Quem que deu o nome? Cara, tá vazando um som estranho aí. Toda hora vaza um som. Tem uma TV. Tá vazando, Vou te falar. Tá vazando no meu ouvido ainda. Olha o que é o som estranho. Olha o que é o som estranho. Tem um quarto elemento na conversa. Tem. Tá bom. É o quinto, na verdade, porque eu chamei o Lipe. Será que ele vai conseguir participar? Ele falou que ia conseguir a partir das 9h15. Ele tá chegando aí. Daqui a pouquinho ele tá por aqui. Então tá. E, Guilherme, agora uma pergunta assim que não tem jeito, né? Eu, guitarrista, você, guitarrista, tem que falar. Você é mais restrito à guitarra solo, guitarra base ou faz de tudo na banda? Cara, fazemos qualquer negócio, cara. Eu sou igual ao árabe, fazemos qualquer negócio. O que vier, a gente tá traçando, entendeu? Eu ando meio preguiçoso.
ando meio preguiçoso. Assim, eu sou mais guitarra base. Eu acho que apesar de já ter comentado com você que gosto muito de tocar slide, eu sou mais guitarrista rítmico. Mais John Lennon. Bom, a gente tava procurando um cara para tocar slide mesmo, cara. Opa, então, já... Toma aí! Pô, eu moro em São Paulo, mas vamos aí. A ponte aérea tá aí. Pode ser, eu participo só. Mas, ô Rodrigo. Eu participo de holograma. Então, agora então vai ser o primeiro show de realidade virtual que a gente vai bombar ainda por cima. Mas, ô Rodrigo, quais são as suas influências aí? Você perguntou as nossas, mas e as suas? Quem que você se inspira aí? Cara, eu tenho essa coisa assim do heavy metal, mesmo que meu pai gostava muito de Iron Maiden, foi a primeira coisa que eu escutei de rock, mas acho que, tipo, as minhas duas maiores referências são o Lennon e o Keith Richards. Sem contar, lógico, os guitarristas brasileiros, inclusive esse que está na nossa tela, e vários outros, Frejá, Lulu, eu tenho muitas influências. O Guilherme de influência virou amigo, né? O Guilherme de referência, assim, ele virou amigo. Mas, assim, tem um cara que eu gosto muito, que você perguntou assim, o que você ouvia, não sei o quê. Eu sempre, como eu falei, né, ouvia muito rock and roll, coisa e tal, mas eu sempre procurei ouvir muito de tudo, né? Eu gostava muito de blues etílicos, também tive uma fase bem blues que era muito legal. Claro, e um cara que tem assim, um trabalho primoroso e que não só eu gosto muito dele cantando, como tocando, é o André Cristóvão. André Cristóvão, primeira vez que eu ouvi o disco dele, eu fiquei de bobeira, assim, e ele tem ele foi para um lado, né, Chicago Sessions ali, que esse blues mais com essa vertente de Chicago, né, que é poderástica, assim, é um cara maravilhoso, assim. Falando de blues etílicos, eu vi algumas vezes, conheço alguns deles, né, o Otávio Rocha. Otávio Rocha. Que, aliás, é outra grande referência para mim. Otávio Rocha é primo do Dodo, né? Otávio Rocha é primo do Dodo. Sim, ele é primo do Dodo. Dodo me contou isso. Aí a gente ensaiava na casa acho que de uma prima do Dodo. E o Otávio Rocha era um garoto, cara. Era um molequinho, assim, pequenininho. Não tocava nada. Um garoto como nós. Amava os Beatles e os Rolling Stones. E aí, de repente, 200 anos depois, eu encontro o Otávio Rocha tocando de slide, cara. E o cara toca... O cara é um monstro, ele toca fácil. Toca pra caramba. Eu tive uma raiz, eu tenho uma raiz bluseira também, né? Eu tenho uma raiz bluseira forte. Claro. Eu já tive uma banda de blues, né? Já tive uma banda de blues. Mas, assim, poxa, que legal, hein? O blues adoro, até hoje adoro. Eu tenho, assim, várias referências do blues. Não pode deixar de falar de Eric Clapton, né? Que é o cara, claro, né? É o cara. Mas tem outros também. Gostava muito de B.B. King, etc e tal. B.B. King. O pessoal brincava... o cara... Começavam também, assim, na brincadeira, começavam a me chamar. Avelar tá por aí, ele vai... Chamavam de filho de Chuck Berry, né? O filho do Chuck Berry. Eu acho que era o Léo Jaime. No princípio eu não gostava muito, não. Mas depois me acostumei. Então, assim, lógico. Mas é legal. Referência de guitarra é muito difícil, porque tem muito guitarrista bom. Muito. Né? Tem George Thorogood, tem Steve Ray Vaughan. Nessa área do blues, nossa senhora. Guitarrista bom. O próprio Jimmy, que é outro patamar. O Johnny Winter. Eu costumo falar assim. Johnny Winter, eu via muito. Eu costumo dizer que o George Harrison é o maior guitarrista do mundo, porque o Jimi Hendrix não é nem um ser humano. O Jimi é outro tipo de... É outra classe de... É outra espécie. Exatamente. Né? Eu não sei se você viu esse documentário do Paul McCartney. Luiz Felipe Fontinelli, galera. Opa, então, bota ele aí. Bota o Pipe aí. Bota o Pipe aí. Coloquei. Eu gosto muito, assim, faz muito minha cabeça, Olha o cara aí.
Agora bom, sim. hein, E aí, Pipe? Esse cara é bom, Agora hein? sim, hein? Mas 60% da banda tá aqui. Falta só o arregão, digo, o Del Não, Rosa. e o Leleco também arregou, né? Porque ele disse que vinha e arregou. O Leleco também Leleco arregou. arregou. Mas Tá é que tocando. também não cabe, Tá né? tocando. É que também, Ah, né, tá tocando, Guilherme, né? Tá tocando. uma outra hora a gente faz, porque no Instagram não dá pra ficar só pra chamar Não dá pra todo mundo, dividir senão... mais, né? Tá certo. Não dá, só 4. Mas eu tava falando, assim, E- na levada Rolling Stones, tava falando do Keith Richards, né? Keith Richards, cara, pra mim, Claro, é um dos grande. melhores guitarristas que tem. Ele não é aquele cara de 1000 notas, eu também não gosto de 1000 notas, mas é um cara, assim, que bota a nota certa no lugar certo. Pra mim, é um dos mais Ele é mesmo. econômico Hoje eu tava até falando. preciso, ali aquela nota precisa no momento certo. E uma coisa que, sim. E só reiterando o que você estava falando, Guilherme, uma coisa que eu acho assim incrível no Keith é que isso já é para definir um bom guitarrista, isso já é o bastante. Uma nota você já sabe que é ele, né? Uma nota de Rolling Stone, você já sabe que são eles que estão chegando. Os caras. Aliás, uma pergunta aqui, agora vamos adentrar a seara do Rolling Stones. Qual a música do Rolling Stones que vocês mais gostam? Depois eu vou falar a minha, que eu não vou ficar em cima do muro, não. Vai lá, Qual é a Guilherme. sua música favorita do Rolling Stones? Caramba, tem que começar logo por mim. O cara que tá capaz. Não. Começa pelo Marcelo, então, que é o Mick Jagger aí. Marcelo Jagger, qual é a sua música favorita? Uma música que eu gosto dos Stones, que a gente não toca por acaso, mas eu acho que tem uma vibe muito bacana, é Start Me Up. Porra! Nossa, a gente ainda não toca, o Guilherme ele ficou de tirar, mas a gente ainda não toca, né? Eu sou preguiçoso. Isso é coisa do Felipe, negócio de tirar, ó. Aqui, Felipe, aí embaixo. Aqui do lado, aqui. Só o rei lá. Facinho. É facinho. Eu não toco na afinação do Keith, mas... Vai lá, Lipe, o que você acha? Agora, a minha música favorita dos Rolling Stones é uma das, né? É Mixed Emotions. É do Steel Wheels. 89. Não era nem nascido, mas... You're not the only one with Mixed Emotions. Mais um dos clássicos. Muito boa essa música. O clipe é sensacional. Vai lá, Pipe. Vamos lá. Para não ser injusto, eu gosto de 300 músicas dos Stones, né? Então é difícil escolher uma. Mas eu gosto muito do álbum. Sticky Fingers todo, fantástico. O Let It tenho esse disco em vinil, já mostrei até pro Guilherme, né, Gui? Fantástico, mas... Já mostrei esse disco. Esse disco é fantástico, do início ao fim. Tem vários clássicos. Mas a música favorita, se tiver que colocar uma, eu colocaria Beast of Burden. Que eu acho fantástica, assim. Toda vez que ela começa a tocar, eu já sinto um bem-estar instantâneo. É fantástico. Aquele phaser, né? Aquela introduçãozinha com... Aí... Esse é o Der Satanic Magician Request. Esse LP, para mim... Sgt. Pepper's do Rolling Stones. Esse LP, para mim, é pouquíssimo conhecido, mas é fantástico. É uma era, assim, que eles estavam muito... discos voadores, tem os efeitos como se fossem naves voando, meteoros. Inspirado pelo Sgt. Pepper's total. Os caras, sabe, a capa interna é uma viagem. A capa interna é uma viagem, né? Nossa! A capa interna é uma viagem. Legal! Enfim, esse assim, para mim, agora tem outros. Eu tenho um disco, inclusive eu tenho um aqui que eu ganhei do Leleco há 250 anos atrás. Enfim, é muito difícil, cara, dizer a música. Rolling Stones e Beatles, para mim, são as bandas assim, referência da minha vida. É difícil. Né? Pra mim também, muito difícil assim, escolher uma. Eu gosto muito. Mas eu diria que é mais fácil dizer qual é a minha música favorita dos Stones do que dos Beatles. Por exemplo, eu gosto muito do Humanoides. A gente toca muito Rolling Stones, eu curto muito. Honk Tonk Woman, acho do cacete. É uma música de balanço, né? Então acho
Legal, muito legal. Muito bacana. A gente ficou com uma vibe legal, né? Essa música. Sim. Eu acho Wild Horse sensacional. Do disco que o Pipe tava falando, né? Do Stick Fingers. Dead Flowers também é fantástico. A gente toca Dead Flowers. Uma das músicas mais... depois então você me manda um vídeo de vocês tocando. Eu amo essa música. E a que eu falei, Mixed Emotions, vocês tocam? Não, eu elegi como minha favorita. Mas eu acho bacana, eu acho interessante essa vibe que os Rolling Stones tiveram dos anos 80, né? Que é uma coisa que muita gente fala mal, mas eu acho bacana. Eu curto também, eu curto todas as fases dos Stones, na verdade, né? Eles começaram com um som muito cru, anos 60, anos 70 eles botaram uma guitarrada mais forte ali com o Mick Taylor. Depois, anos 80, eles entraram naquela batida um pouco mais característica e sem perder a essência, Wave, né? Exato. Que o Marcelo falou. Exatamente. E eu acho que eles nunca perderam a essência deles. O Marcelo falou e aqui eu falei, simbolizam bem isso, essa vibe anos 80. E eu acho que é legal... Aquele disco que é super polêmico, né? Acho que o Guilherme sabe de que disco que eu tô falando, não? Dos Rolling Stones? O disco polêmico. Qual que é? Anos 80 tal. Você sabe que disco que é. Tá falando de quem? De Miquinhos? Não, eu tô falando de quem? De Stones? Não. Eu não prestei atenção. Do Rolling Stones. Ah, tá. Tô falando de Dirty Work. Dirty Work, Esse disco... Esse deu pano pra manga, hein? Esse disco deu pano pra manga. Mas, Rodrigo, uma coisa que você falou, que eu acho que é uma coisa legal, que a gente, talvez no Manoides tenha, não sei se preservado é a palavra, mas a gente escolheu um repertório, né, onde a gente consegue explorar muito bem essas facetas, né? A gente toca Míssil e, como o Guilherme falou, a gente toca Honky Tonk Woman, que são músicas que não seguem exatamente a mesma vibe no sentido rítmico, né? Uma talvez seja mais explosiva do que a outra é mais... explora um pouco mais essa coisa do swing, da vibe, né? Mais de levada da música. Disco, né? E acho que é legal, mas eu acho que é legal justamente que a gente conseguiu talvez esse equilíbrio no repertório de explorar diferentes sonoridades, né? E ainda assim, talvez colocando uma cara aí humanoide, né? Não sei se o Felipe concorda aí que a gente tem tentado mesclar isso um pouquinho, né? Eu concordo plenamente. Isso aí. Agora, uma pergunta assim que eu até mais ou menos imagino a resposta, até pelo estilo da banda,